Oi gente, Roberto Hirobistro aqui do canal Robertando, que tá cheio de resenhas de filmes, de séries, minisséries, músicas, mas eu também sou professor de literatura há mais de 30 anos. E gostaria então de compartilhar algumas coisas, especialmente com alunos que vão prestar Enem, dar uma contribuição para o pessoal do vestibular e para pessoas que se interessam por literatura de modo geral, comentando sobre temas literários de forma acessível, bem pensando mesmo sempre em colaborar com Enem e vestibulares. E hoje o tema é um livraço, Sagarana, publicado em 1946, que são 9 contos do Guimarães Rosa, que na verdade estão mais para novelas do que para contos. O próprio Guimarães chamava essas histórias de novelas. Em uma carta ao José Condé, ele se refere às histórias contadas no Sagarana como novelas. Dá para entender por quê. Não é só por causa do tamanho, né, da extensão. Essas histórias aqui geralmente são mais longas do que um conto, mas na verdade o motivo é outro até. É porque o conto ele geralmente é focado em um episódio. E em muitas narrativas do Sagarana, o que acontece é que você tem episódios secundários e terciários que às vezes são tão ou mais importantes do que o foco central, vamos dizer assim. Mas elas sempre, esses episódios secundários e terciários, sempre vão estar em consonância, estar dialogando e vão colaborar com a história central. Né? Mas por isso que o próprio Guimarães dizia que eram novelas. Esse livro foi publicado em 46 e revolucionou a literatura brasileira porque criou entre nós aqui o tal do regionalismo universalizante, que é dado como característica, né, nos livros e apostilas de ensino médio, o pessoal que está estudando para o vestibular. Pelo seguinte, tem que contextualizar, né? A segunda fase do modernismo, que começou foi a grosso modo década de 1930, ela foi marcada por escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, lá do começo de carreira, José Lins do Rego, que começaram a olhar para pedaços do Brasil, para os seus pedaços do Brasil, do interior do Brasil, falando dos problemas sociais das pessoas sertanejas. Lembra, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, na qual ele usa uma linguagem super seca para descrever aquele mundo. Então esses autores da segunda fase do regionalismo, eles estavam mais preocupados com os sistemas sociais do que com a linguagem, do que com criar linguagem. O regionalismo deles mais tentava reproduzir nas páginas dos livros como era o ambiente ou a fala, os costumes nos lugares, nas regiões X, Y e Z, do que qualquer outra coisa. Guimarães Rosa rompe com isso quando ele lança Sagarana. Por quê? Porque ele não tenta reproduzir regiões através da linguagem, ele cria uma região própria ou regiões próprias através da linguagem. Linguagem é um dado muito poderoso na obra do Guimarães Rosa. O poder da linguagem, isso é muito grande. Tá? Tanto é que um dos contos aqui, o São Marcos, o problema lá do narrador é resolvido através de uma prece. E como você faz uma prece? É através da linguagem. Né? Então está metaforizando aí. Porque o que acontece é o seguinte, as histórias de Sagarana, elas se passam no interior de Minas. Só que esse interior de Minas é tão cheio de referências de tudo quanto é lugar, né? E ele é tão poeticamente criado que você não pode atrelar a essa literatura ou a essa linguagem um dado pitoresco. Por isso que é o tal do regionalismo universalizante, né? Guimarães, ele opera em um mundo mítico, ahistórico, vamos dizer assim, governado por uma linguagem extremamente sofisticada. Né? Haja vista, olha o nome do livro, ó, Sagarana. É um hibridismo
Guimarães Rosa presta-se em vestibular e Enem tanto para perguntas sobre literatura quanto língua, pessoal, porque o que tem de figuras de linguagem e tal. Sagarana, por exemplo, essa palavra é um hibridismo, né? São dois prefixos de origem distinta. Saga é uma palavra escandinava, islandesa, que designa grandes histórias míticas de heróis. Irana é uma desinênciazinha tupi que significa semelhante a. Então este livro é como se estivesse dizendo, essas histórias, isto aqui é semelhante a uma grande história de aventura, né? Só de usar a saga, ele já está colocando, não no terreno tanto do épico, mas no terreno do mítico. Tem algumas histórias, por exemplo, que começam como se fossem contos de fadas, era uma vez. Tem a hora que ele coloca lá, o burrinho pode ser daquele lugar ou do outro. Então especificidade histórica e especificidade geográfica não estão na ordem do dia aqui. É criar um mundo composto por palavras, que era a vibe, né, do Guimarães Rosa. Todos os contos eles são precedidos por uma epígrafe, mas o livro, de forma geral, o Sagarana, em forma geral, é precedido por 2 epígrafes, que é bom a gente prestar atenção para ter um entendimento melhor. Então vamos ver, tirando os óculos aqui, lá em cima daquela serra, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa a minha namorada. Esse ruim tem que ser pronunciado como ruim mesmo, não é para pronunciar ruim. Ruim é a forma culta. A maioria das pessoas, a linguagem popular, pronuncia ruim. Os elementos do conto, gente, estão todos, do Sagarana, estão todos nessa quadrinha, que é um desafio popular, né? Ó, vamos ver. Lá em cima daquela serra. Então, primeiro que eu não sei muito bem se lá em cima, se em cima literalmente, assim, geograficamente, ou se é lá em cima meio metaforicamente, meio assim, sobrenaturalmente, meio espiritualmente. Espiritualidade, misticismo é muito forte na obra do Guimarães, especialmente em Sagarana, tá? Tem um conto aqui que chama Corpo Fechado, que é mais místico do que isso. São Marcos, como eu falei, o narrador é salvo porque ele faz uma prece. Então, lá em cima daquela serra, o elemento geográfico, como eu disse, né, é alguém olhando de longe. Passa boi, passa boiada, o livro é cheio de histórias de animais que falam, então às vezes parecendo uma fábula, ou parecendo fábulas. Passa gente ruim e boa, tem gente simpática, né, como na história Minha Gente, tem gente malvada, passa minha namorada. Então todos esses elementos presentes nessa quadrinha estão lá. Mas o que importa também é saber, além daquilo que eu falei, né, será que esse serra, ele está falando literalmente, numa serra mesmo que eu posso, ou lá em cima, já tá metafísico isso, né? Eu tenho que lembrar também que isso é uma quadrinha popular, então, de linguagem popular. Então, apresenta o livro uma série de fatores da cultura popular, mas não a cultura popular especificamente daquela região do norte de Minas, né? Ele tinha um vasto repertório de quadrinhos e dizeres populares, e isso está populando o livro de forma maravilhosa. Só que depois tem uma outra epígrafe in English. A gente está vendo que o cara, ele não está falando de uma cultura só, né? Então essa coisa universalizante, né? Ele não está falando só daqui, está falando de uma outra cultura. Então essa outra língua, metaforicamente, dá a ideia de que seja uma outra cultura. Mas tem mais, porque isso aqui foi tirado de uma historinha para meninos que se chama Grey Fox, a Raposa Cinza.
E aí diz assim, ó. For a walk and back again, said the fox. Will you come with me? Eu sou péssimo para traduzir, gente. É assim, é uma raposa, eu sou professor de inglês, mas eu não sou tradutor e intérprete, né? É uma raposa perguntando para alguém se quer passear com ela e que ela trará de volta. For a walk and back again, né? Então, para ir e para voltar, back again. Aí continua lá, I'll take you on my back. Eu te levo nas costas, a raposinha falando. E aí ela repete, for a walk and back again. Né? Isso remete à ideia de viagem, que todas as histórias, ou é o gado que está indo, está sendo transportado, a ideia da viagem está presente em Sagarana toda, em todas as histórias. E a raposa é tido e havido como um animal matreiro, um animal esperto. É como o autor dizendo, ó, vem comigo para essa viagem que eu te carrego nas costas, eu vou mostrando tudo o que tem. Então são duas epígrafes que mostram dimensões de metafísica, os elementos que vão estar no livro e uma multiculturalidade que ele vai apresentar. Gente, isso aqui tem, Sagarana tem elementos assim de escritores gregos, tem coisa do Edgar Allan Poe, tem um monte de brincadeira com a língua, assim, é um primor de livro. A linguagem, como eu falei, é muito importante, e lembra que eu disse que é fácil você perguntar coisas, de usar trechos do Guimarães para fazer questões sobre língua, né, linguística. Porque assim, o jogo com as palavras é uma característica muito importante da obra do Guimarães e de Sagarana não fica atrás. É quase que meio uma retomada do Barroco. Lembra quando você estudou Barroco? Que havia... Não estou dizendo que é a mesma coisa, gente, tá? Eu estou dizendo assim, o Barroco tinha muita preocupação com jogos sonoros, lembra? O Guimarães Rosa também tem. Então, e é uma linguagem que, se você não presta muita atenção, você vai confundir. É uma linguagem bem popular, né? Sim, ele se apropria de várias formas de falar popular. Então tem rimas, tem quadrinhas, né? Uma das epígrafes é uma quadrinha popular, o jeito que as personagens falam, só que ele também usa, por exemplo, arcaísmos, né? Que é usar a palavra que forma antiga das palavras, como perguntar. Ele usa construções gramaticais, construções sintáticas, que na verdade são tiradas de outra língua, né? Ele é portuguesa. Ele usa termos, junto da linguagem popular, ele usa termos científicos, termos técnicos, e aí é através dessa linguagem que acho que talvez o ápice dela, em termos de linguagem mesmo, no livro ocorra com o conto São Marcos, que é assim, ele entulha aquilo de um monte de palavras, né? Então você tem toda uma cultura popular, mas que está muito disciplinada dentro da cultura erudita, da qual o Guimarães Rosa conhecia muito, tá? E eu não me lembro se é em Sagarana, tem só para ter um exemplo, para você ver, tem não sei se é conto, se é aqui ou se é em outro lugar, que eles vão, as pessoas lá, eles têm que atravessar a Val dos Bois. Val é um pedaço do rio que fica mais estreito, né? Você fala, se passa as obras dele se passam no interior, beleza, né? Então, Val dos Bois é Oxford. É Oxford, exatamente. A cidade de Oxford, se fosse traduzir para o inglês, para o português esse nome, daria Val dos Bois, né? Esses nomes de muitos lugares preservam as suas origens medievais, né? No Brasil você tem também. Então, essas são as principais, acho, características gerais do Sagarana. Esse regionalismo universalizante, tá? Que está falando
do interior de Minas, mas na verdade cria um interior através de um poderoso uso da palavra. Tá? Acho que isso sintetiza bem. Com relação a cada um dos contos, para não ficar um vídeo muito grande, eu faço outros sobre cada conto, ou dupla de contos, ainda decidirei. Veja na playlist. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado alguma coisa, e se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço muito. Tchau!